Bem-vindas a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse vestido aqui, esse vestido clássico, romântico, sem mangas, com recorte princesa para dar um toquezinho especial. Gola escafandro, que é essa golinha aqui na frente, parece uma golinha canoa, mas atrás, olhem que riqueza, gurias. Ela continua na parte de trás, seguindo o contorno do decote em V, tá bom? Coloquei aqui o laçarote, que não pode faltar para um bom acabamento no vestido. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer esse vestido, que foi feito a partir da modelagem do método Alfa. O que é essa modelagem? São moldes que eu desenvolvi para você que costura ou tem intenção de costurar vestidos de festa infantil. Vou deixar um link aqui na descrição para você ver mais a respeito desse projeto que eu desenvolvi com tanto carinho para você, tá bom? E eu quero também falar, já no comecinho desse vídeo, a respeito do tecido. Esse tecido aqui é a sarja cetinada sublimada, tá? Eu sei que vocês gostam de saber, que vocês gostam de me perguntar, e eu já comentei em vários outros momentos também, que eu não tenho como indicar um fornecedor, porque eu comprei há bastante tempo, tá? Então eu não tenho como indicar. Então já deixo aqui esclarecido para vocês não ficarem chateadas ou achando que eu tô negando alguma informação que não tem nada a ver, tá bom, gurias? No momento que eu tiver um fornecedor de confiança, comprometido e que vai entregar o que vocês comprarem, diferente do que aconteceu comigo nesse momento aqui, vocês podem ter certeza que eu vou passar pra vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Deixa o teu carinho, deixa o teu gostei, que é muito importante pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Um beijo e vamos às costuras! Começando mais uma aula então, quero mostrar pra vocês como fazer essa pala com recorte princesa, que é o nome dado a esse desenho aqui, tá? Na frente da pala. Bom, antes de começarmos a costura, quero que vocês se atentem ao seguinte. Não se preocupem achando que não vai dar certo essa costura, porque olhando assim eu sei que parece que não vai encaixar, que tem uma parte pra mais ou uma parte faltando. Mas lembre-se e atente-se que os moldes, eles já têm margem de costura de meio centímetro. Nesse caso aqui, tem meio centímetro desse lado e meio centímetro desse. No momento que eu costurar, vai ficar muito bem alinhado e encaixado, tá bom, gurias? Então não se preocupe. Nesse vestido aqui, eu quero só mostrar realmente o desenho desse recorte princesa, tá? Eu não vou colocar viés, eu não vou colocar prega, eu não vou colocar nada. Eu vou só destacar esse desenho aqui, tá bom? Então agora eu vou explicar pra vocês como costurar isso. Eu pego então essa lateralzinha, né, nós temos uma de cada lado, e eu vou posicionar embaixo. Eu quero que vocês façam os dois lados de baixo pra cima, assim, tá? Vou explicar primeiro esse lado aqui. No sentido de que eu vou alinhar tanto aqui quanto aqui e vou começar a costurar. Uma costura com a mesma margem de costura que eu uso em todo o meu vestido, ó. E aí então eu vou mexendo no meu tecidinho, nesse daqui que é mais fácil, tá? Menorzinho. Eu não quero que vocês puxem assim, porque senão vai ficar repuxado. Você vai posicionando, ok? Então eu vou costurar aqui e mostro pra vocês. Vou mostrar então pra vocês, bem de perto, como montar essa parte, tá? Eu tô aqui então com um dos lados, eu encaixo aqui em cima, como eu mencionei com vocês, alinhando tanto a parte de baixo quanto a lateralzinha, tá? Alinhando quer dizer deixar os dois tecidos bem ajustadinhos, tá, meninas? Feito isso, então, eu vou começar a minha costura. Posiciono aqui. Todos os moldes têm meio centímetro de margem de costura, porque na máquina doméstica é essa a medida do pé calcador, tá? Que é alinhar o teu pé calcador com o teu tecido, então terá meio centímetro de margem de costura, ok? Na máquina industrial pode ser um pouco diferente, um pouquinho mais, você acrescenta se quiser, tá? Também não tem necessidade. Então, eu vou ajustar. Como eu mencionei pra vocês, a gente vai sempre arrumando o tecidinho aqui, ó. Nunca puxando ele, deixando ele reto assim, ó. Tá? Sempre ajustando, porque senão ele vai ficar repuxado. Então, agora eu vou começar a costura. Bem leve. Apertando bem devagar pra ficar bem parelhinho. Ajusta. É algo que demanda atenção e cuidado, gurias. Porque é muito curvo isso daqui. Baixa a tua agulha pra mexer no tecido. Porque aí você garante que ele não vai sair do lugar, tá?
Aqui eu vou ajustando na curva, alinhando aqui os dois tecidinhos, para que tenha a mesma margem. Baixa a agulha, vocês viram que eu mal costurei, mas é assim, é devagar, com paciência e persistência, para ter um resultado mais assertivo logo de primeira, tá? Porque claro que se você errar, você refaz, mas fazendo com bastante calma, cautela e precisão é mais assertivo, tá? E evita com que você fique precisando repetir várias e várias vezes. Chegando aqui, retrocesso, tá? Eu normalmente passo mais uma costura, mas eu quero mostrar pra vocês antes. Olha que perfeição, gurias, ó. Costuradinho, tá vendo? Alinhado embaixo e aqui também, ó, tá? É normal que sobre um pouquinho, ó, aí quando a gente puxar pra cima a gente organiza, tá vendo? Feito isso, então, tá costurado e aqui eu dou alguns piques, tá? Como eu disse, é normal que fique aqui, ó, questão de meio milímetro, ó, menos de meio centímetro. Agora eu vou fechar essa pontinha só pra ajustar ali, tá bom? E finalizada essa parte, eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei então com os dois lados costurados. Observem que só essa costura já dá um diferencial na pala. Ela deixa de ser aquela pala lisa e torna-se uma pala com recorte princesa, tá, meninas? Que com certeza vocês vão agregar valor e vai chamar mais a atenção da tua cliente, tá? Então, feito isso, a gente começa a trabalhar no nosso vestido. Esse vestido aqui, como ele vai ter uma gola escafandro com pontas, eu preciso colocar o decote em V, que é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Porque ele comporta a golinha, tá? Então, agora, o próximo passo é unir os ombrinhos. Posiciona tudo bem alinhado. Tá? Alinha aqui as laterais e o ombrinho, tá bom? Dessa forma. Porque a gente vai costurar isso daqui. A gente vai passar uma costura reta, bem firme e resistente, porque é a costura final aqui nos ombrinhos, tá? Tanto no tecido principal quanto no forro. No meu caso aqui, eu tô fazendo o forro com um tecidinho branco, tá? Porque como eu tô usando aqui a sarja cetinada, iria ficar muito quente e muito pesado esse vestido, forrar ele todo com o mesmo tecido como eu gosto de fazer. Então eu tô usando aqui o Oxfordinho, tá? Pra fazer o forrinho, que ele é bem mais leve, bem mais gostoso, o toque no corpinho da criança, tá? Então aqui, ó, a parte de baixo é a frente lisa, tá? E aqui a parte das costas é o mesmo decote em V, que eu também vou costurar aqui os ombrinhos, tanto do forro quanto do tecido principal. Com os ombrinhos costurados, tanto no tecido principal quanto no forro, eu reservo essas partes, então, da pala, porque antes de darmos continuidade de fechar ela propriamente dita, a gente vai costurar a gola. Essa gola que eu vou colocar é a gola escafandro com pontas. Esse nome é em razão dessas pontinhas aqui atrás, tá? Que dá um acabamento bem delicado, bem bonito, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Além de deixar uma peça bem sofisticada, tá bom? Então eu quero explicar pra vocês a técnica que eu uso. Eu desenhei o molde aqui e vou recortar só depois que eu costurar. Porque quando eu costuro bem em cima desse risco aqui, eu tenho certeza que a minha costura vai ficar bem alinhada. Se você não quiser fazer dessa forma, quiser já recortar o teu tecido na medida do molde, como eu fiz, não tem problema, porque essa gola ela já tem a margem de costura, tá? Eu só quero mostrar pra vocês a minha técnica. Eu desenho um molde, eu venho então e costuro aqui em volta, tá? Eu vou costurar então, deixando aberto só aqui dentro, que é onde eu vou virar a minha gola. Então eu vou costurar e mostro pra vocês. Costurada, então, da maneira que eu expliquei pra vocês, como eu gosto de fazer, costurando em cima do risco pra ficar uma costura bem parelhinha, bem alinhada. Aqui do outro lado, que não tem nenhuma caneta, vocês conseguem observar o quanto essa costura tá bem parelhinha. Quanto mais parelhinha essa costura, mais assertivo ela está. E na hora da gente virar, a gente vai conseguir ver uma gola bem alinhada, bem bonita, tá bom? Lembrando que esse molde ele já tem a margem de meio centímetro aqui dentro, caso você queira simplesmente cortar e costurar. Não tem problema algum, tá? Só estou mostrando a minha técnica que eu uso e gosto bastante, porque ela fica 100% exata. Feito isso, então, agora a gente recorta.
eu venho aqui por fora e recorto com uma margem de meio centímetro, tá? Eu vou cortar tudo isso aqui, então. Prontinho, já cortei todo o excesso, mantendo uma margem de meio centímetro, tá? Pra conseguir virar isso daqui. E já fiz os piques. Como é bem arredondado, é imprescindível você fazer esses piques, que são esses pequenos cortes pra dar movimento, tá, meninas? Porque na hora de virar, tem que ficar bem alinhado. Se tu não fizer isso daqui, vai ficar repuxado. Agora, então, eu venho e recorto em cima, bem em cima, justamente em cima dessa linha, tá bom? Vou cortar e volto com vocês. Prontinho, já cortei bem em cima, tá bom? Quero só salientar que a diferença da técnica que eu usei é que eu costurei em cima do risco do molde. Se você tivesse já cortado ele assim como ele está agora e costurado aqui dentro, acompanhando o pé calcador aqui no risco, a margem de costura já tá inclusa, tá? Então não se preocupe. Agora então eu vou virar essa gola. Virei a golinha aqui, então, ela tá pronta para ser passada a ferro. É imprescindível que você passe a ferro nesse momento, sempre ajustando aqui essa parte da costura, para que fique tudo bem distribuído, tá? Porque todo o trabalho que a gente fez de fazer uma costura bem parelhinha, bem alinhada, vai se mostrar aqui na hora de passar a ferro, tá? Por isso que eu gosto de costurar em cima do risco, porque eu sei que vai ficar bem parelhinho. Não vai acontecer de ter uma nervura e ficar uma pontinha pra dentro ou pra fora, tá bom? Então agora eu vou passar a ferro aqui, assentando bem essas costuras, você vai ajustando assim. Não deixe de passar, porque senão vai ficar feio, depois não tem conserto, tá? Ajusta tudo assim, ó, até o final, tá? Vai sobrar uma pontinha pra fora, em função da tua costura, mas não tem problema algum. No final a gente organiza, tá? Então agora eu vou passar a ferro e volto com essa golinha passadinha pra vocês, junto comigo, colocarem ela na pala. Com a minha golinha passada a ferro, com a costura bem assentada, bem vincada, percebam o quanto tá parelhinho aqui, estão vendo? Agora então a gente vai montar ela na pala do vestido, tá? Eu estou aqui então com o tecido principal, aproveitei e passei a ferro aqui na medida dos ombrinhos, que não estavam passados, tá? E agora a gente vai achar o meio dessa pala. Posiciona aqui ombro com ombro, alinhando as costuras, marca, vinca, ó, dei uma vincadinha. Eu já havia riscado aqui, vou remarcar pra vocês, ó, uma leve marcação, menos de meio centímetro, porque esse risco eu preciso que ele suma quando eu costurar, claro, né, não vou deixar aparecendo, meninas. Feito isso, eu também vou localizar o meio da minha pala, da minha gola, desculpa. Eu centralizo ela assim, ó, organizando as pontas, porque eu preciso que ela fique muito bem distribuída, tá? Aqui, vou vincar, vinquei, ficou aqui dobradinho. E eu também vou marcar com a caneta, porque o vinco já vai sumir, né? Levando em consideração que foi apenas um vinco. Tá? Então, agora eu vou unir aqui, ó, meio com meio. E vou alfinetar aqui só pra esclarecer bem pra vocês. Desta forma, tá? E agora, então, eu venho e costuro aqui, ó. Eu vou costurar toda a volta da minha golinha, tá? Essa gola é muito bonita, muito delicada, porque ela pega, contempla toda a parte da frente e a parte das costinhas, é muito bonita. Por isso que aqui na frente da minha pala, propriamente dito, eu não quis investir muito, mas ainda assim eu coloquei esse detalhe bem bacana, bem bonito, que senta com tantos modelos, né, gurias? Então agora eu vou passar essa costura, uma costura de segurança, tá? A costura firme e final, que a gente costura quando colocar o forro, tá? Aqui na golinha a gente põe uma costura de segurança. Eu vou costurar então, passando uma costura reta aqui em toda essa voltinha, porque eu já marquei o meio, já centralizei ela, pra ela ficar bem distribuída dos dois lados, e eu volto com vocês. Com a golinha fixada, passei uma costura de segurança apenas para ela ficar nesse lugar, para não sair durante o manuseio. Vamos então agora colocar o forro, levando em consideração que esse modelo não tem mangas, tá? É um modelo bem fresquinho. Então eu venho com o meu forro aqui, que já está com os ombrinhos costurados também, e posiciono em cima. Como não tem mangas, se torna um pouquinho mais fácil, tá? Mas não tira o glamour e a essência da delicadeza dos nossos vestidos, tá bom, meninas? Vamos começar costurando então a parte aqui de dentro.
a gente vai costurar toda a voltinha do pescoço. Cuida sempre para alinhar aqui bem as costuras dos ombrinhos, tá? Porque é isso que define a boa distribuição do teu trabalho, tá bom? Então agora eu vou costurar toda a volta do pescocinho e volto para ir fazendo passo a passo com vocês. Agora então, com o pescocinho e a parte das costas costuradas, tá? Eu passei uma costura reta, sempre acompanhando a curva do pescocinho. Eu nunca abro assim para não ficar repuxado, tá, gurias? Então eu fiz essa costura bem firme, bem resistente. Passei duas, inclusive, para alinhar a minha margem de costura do início ao fim, tá bom? Feito isso, então, agora a gente vai costurar essas partezinhas aqui que eu vou explicar no passo a passo pra vocês, tá? Então aqui, ó, você vai costurar reto aqui e depois reto aqui, mantendo a mesma margem de costura, tá? Por isso até que eu baixei um pouquinho, porque eu preciso acompanhar a costura aqui, ok? Vou fazer isso dos dois ladinhos, vim aqui só pra explicar bem de perto pra vocês e já damos continuidade. Feito isso, então, conforme mencionei pra vocês, fiz uma costura reta aqui, baixei a minha agulha, virei, costurei reto, tá? Fiz isso mais de uma vez para ficar bem reforçado. Agora, então, eu vou tirar essas pontinhas para que na hora que eu virar e eu empurrar ela para fora, ela consiga ficar realmente bem vincada, tá? E aqui nessa curva eu corto, tá vendo? Dessa forma. Aqui também, porque é imprescindível fazer isso, senão quando a gente virar, vai ficar repuxado, tá bom? E aí o nosso trabalho de costurar com atenção vai se perder. E aí aqui eu venho e faço uns piques, tá bom, meninas? Eu quero só ressaltar também, que já me perguntaram, eu gosto de usar tesourinho, eu não uso aquele pra piques mesmo, porque acaba sempre cortando a minha costura, tá? Isso já é algo de cada um, né, meninas? É bem pessoal. Eu sinto mais firmeza com a tesourinha. Pronto, fiz os piques que vai dar movimento na hora de virar. E agora, então, eu vou costurar com vocês a cava, tá? Porque é a última parte que falta a gente costurar aqui antes de virar essa pala. A cava é o seguinte, se atentem aqui pra nossa golinha, não pode costurar em cima dela. Então, eu vou dar uma dobradinha e unir costura com costura. Essas costuras que são a nossa referência, correto? Encaixei costura com costura e coloco um alfinetinho. Desta maneira aqui, pronto. E eu ajusto aqui também, ó. Nessa parte é bem simples, já que não tem manga, né, meninas? Tem só que costurar a capa. Pronto, ó. Alinhei aqui a costurinha do ombro, alinhei aqui embaixo e agora eu venho e costuro. Uma costura bem reforçada, bem alinhada, mantendo a mesma margem de costura, tá? Eu não vou gravar aqui o detalhe dessa costura, porque é uma costura simples, gurias. Pra fazer esse vestido, você no mínimo tem que dominar a costura na reta, que é o que nós estamos fazendo, tá? Treina bastante aí antes de começar, pra ficar uma costura bem parelhinha, tá bom? Usando as técnicas corretas, tenho certeza que você vai conseguir. Mantenha o teu pé calcador aqui bem ajustado a essa lateral, pra manter sempre a mesma margem. Perfeito, tá bom? Então agora eu passo essa costura bem reforçada, duas inclusive, pra ficar bem firme, não acontecer de abrir, e volto com vocês. Agora então, com as cavas também costuradas, aproveitei e já fiz os piques, tá, meninas? É muito importante aqui nessas duas partes que são mais curvadas, a gente precisa fazer. Agora então a gente vai virar essa pala, tá? Como eu expliquei pra vocês, ela é um pouco mais fácil de fazer, né? Não tem a dificuldade da manguinha em função de que ela não tem a manga, né, meninas? Esse modelo com a gola escafandro fica muito bonito sem mangas, porque dá um destaque para a golinha, tá? E como a gente também já fez aqui a pala com o recorte princesa, tá perfeito. Vocês vão gostar bastante, tá? Virei aqui então. Agora, claro, a gente vai ter que ajustar aqui essas pontinhas, tá? Quero só mostrar pra vocês aqui na frente como que tá bacana. Vou só colocar tudo no lugar pra vocês perceberem. Tá? Olha que graça, meninas. As mamães gostam bastante dessa golinha aqui. Ela realmente é muito delicada, muito bonita. É claro que
Agora a gente vai fazer aquilo que toda costureira precisa fazer. Nós vamos passar a ferro, tá? Pra assentar essas costuras aqui, tá bom? Olha só que bacana que fica nas costinhas. Deixa eu ajustar aqui. Aqui vai os botõezinhos e nas costinhas da criança vai ficar assim e na frente assim, tá? Olha que graça que fica, só o detalhe do recorte já dá um up, né, na nossa peça. Então agora eu vou passar ferro para esconder esse forrinho aqui e volto com vocês. Passar, vincar bem isso aqui tudinho pra gente continuar e fechar a nossa pala. Com a minha pala já passada a ferro, vincando todas as costuras, deixando tudo bem alinhado pra gente conseguir fechar ela agora então, tá? Já fechei aqui um dos ladinhos pra mostrar pra vocês e agora o outro a gente vai fechar juntos. Olhem que linda a nossa cava, bem alinhada, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso juntas, tá? Você abre aqui uma das laterais, levando em consideração que eu já fiz, você vai fazer nas duas da mesma forma, tá? Abri aqui, vocês estão vendo tanto o forro quanto o tecido principal. Eu pego então a partezinha de trás e da mesma forma eu vou abrir. E eu vou posicionar costura sobre costura, pois ela é a nossa referência, e colocando aqui, ó, o forro sobre o forro e o tecido principal sobre o tecido principal, tá? E agora eu venho então e passo uma costura reta, simples, tá? Pra unir essas duas partes. Eu faço isso e mostro pra vocês. Com as laterais da pala agora costuradas, fechando ela, então deixando ela pronta para receber a nossa saia, quero mostrar uns detalhes para vocês, o quanto esse recorte princesa, que só teve essa função de recorte mesmo, deu todo um charme, agregou valor à nossa peça, né? Sem contar essa gola, que ela é muito bonita, e atrás também ela tem o seu diferencial, ó. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Ficando assim com esse decote em V, contornando as costinhas da criança, tá, meninas? A medida aqui pra você colocar o botão é a seguinte, você vai alinhar aqui, ó, tanto a parte da frente da pala, quanto as costinhas, alinhou, do outro lado também, tá? Não tem diferença de costas e frentes de ser maior ou menor, então você alinhando aqui a costura é o que vai sobrar aqui pra você colocar os botões. Aqui embaixo tá aqui, ó, então tem mais de 1 centímetro pra você colocar os botões aqui, e o Vzinho encaixa perfeitamente, tá? Essa modelagem foi feita para que realmente o V encaixe perfeitamente e não fique assim, tá bom? Ele vai encaixar e formar um V perfeito, tá bom, meninas? Agora, então, com a pala pronta, a gente já pode preparar a saia do nosso vestido. Vamos, então, agora preparar a saia do nosso vestido. Estou aqui com os 2 painéis cortados, tá? Os painéis a gente corta referente ao tamanho que nós estamos fazendo. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Como eu gosto de fazer a costura francesa, para deixar um acabamento mais limpo, mais bonito, mais sofisticado, então eu preciso unir o avesso com o avesso, mantendo realmente o lado direito para fora, tá? É dessa forma mesmo. Para eu, então, passar uma costura reta aqui, unindo essas duas partes. Para quem não sabe, a costura francesa é isso daqui, gurias, ó, tá? Onde o acabamento fica todo embutido, todo escondido, bem bonito, bem bacana, tá? Esse tecido aqui que eu tô usando, pra quem eu sei que gosta de saber, né, e eu já falei, mas eu vou repetir, é a sarja acetinada. Se você não conhece, pra você ter uma ideia do que é isso, e é como eu explico pras mães, né, porque a distância, não conhece os tecidos, eu digo assim, ó, é como se fosse um cetim bem grosso comparado ao cetim, ele é bem grosso, porque o cetim chega a ser até transparente às vezes, né? Esse aqui é um cetim grosso, bem gostoso, tá? Ele é bem bonito, tem um leve brilho, tá? É como se fosse um cetim mais grosso, assim. Aí as mamães entendem, porque elas nitidamente percebem um brilho nele, tá? Então agora, dando continuidade aqui, eu vou costurar, tá? Passar uma costura reta simples e volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Eu gosto de explicar assim, porque eu sei que tem meninas que não entendem a questão da costura francesa. E eu gosto muito de fazer ela é bem bacana de fazer, porque além de deixar um acabamento mais impecável, é bom pra quem não tem overlock, tá, meninas? Então, passo uma costura reta aqui e voltamos. Refilado, então, tirei todo o excesso, cortando bem rente a minha costura, com muito cuidado pra não cortar em cima dela, porque iria desmanchar todo o meu trabalho. Agora sim eu venho e viro do avesso.
Nesse momento eu dou uma passadinha a ferro, tá? Pra vincar essa costura, pra ela ficar bem assentadinha no lugar, pra depois então costurar. Vou só adiantar aqui pra vocês, porque é uma costura reta bem simples também. Depois que você passar a ferro vincando essa costura, você vem e passa aqui uma nova costura, tá? Com uma margem de meio centímetro, a normal que você sempre usa, para que o acabamento fique ali dentro. Dessa forma, do lado direito vai ficar perfeitinho, sem nada aparecendo, e do lado avesso vai ficar com o acabamento todo escondido, tá, meninas? Então, bem simples, você vai passar a ferro, depois você vem costurando aqui, ó, cuidando para o acabamento ali ficar todo escondidinho, tá bom? Vou passar, costurar e damos continuidade. Costurado então aqui, unindo a lateral da minha saia com a costura francesa prontinha dos dois lados, unindo os dois painéis, tá? Agora eu posso virar aqui pra mostrar pra vocês. Depois ainda vou passar ferro pra assentar essa costura, mas eu vou mostrar pra vocês o momento que eu vou fazer isso, porque antes eu vou fazer a barrinha, tá? Esse tecido aqui, gurias, se atentem porque ele desfia bastante, observem. E uma dica, não fiquem tirando assim, ó, puxando, tá? Cortem com a tesourinha. Senão, quando vê, você desmancha todo o seu tecido, tá? Então, vai cortando com a tesourinha, se quiser dar uma selada, mas não fica puxando, tá? Então, dando continuidade aqui à explicação que eu quero falar pra vocês da barrinha. Depois que você uniu os dois lados dos painéis, né, deixando toda a tua saia ali prontinha, você vem, dobra uma vez e passa a ferro. Depois que você passar a ferro todo o contorno da tua saia, dobra novamente e passa a ferro, tá? Que vai vincar bem isso aqui, vai facilitar bastante na hora da costura, evitando com que fique torcidinho e repuxado. Eu vou então passar a ferro com cuidado para não desfiar mais, né? Vou ir cortando com a tesoura e volto com vocês para mostrar antes de nós costurarmos. Voltei aqui então com a barrinha da minha saia passadinha a ferro. Dobrei uma vez, passei vincando bem isso daqui para assentar essa marcação. Então, dobrei e passei novamente em todo o contorno da saia, deixando assim bem vincado. Agora eu venho e costuro aqui bem rente essa dobra, mantendo a mesma margem de costura do início ao fim para deixar uma costura bem limpa, bem alinhada, tá? Aproveitei também e passei toda a minha saia, deixando ela assim bem limpinha, tá? Bem bonita, para começar a trabalhar e encaixar o meu vestido, tá bom? Vou costurar então aqui a barrinha do jeitinho que eu falei para vocês, bem rente a dobrinha, tá bom? Faço isso e já mostro. Com a minha barrinha costurada, agora então eu posso dar continuidade em finalizar a minha saia para encaixá-la na pala do meu vestido, tá bom? Eu começo então aqui, ó, unindo as duas laterais para eu encontrar o meio das costinhas, tá? Encontro aqui, desta forma. Encontrei as costuras para eu então marcar o meio, tá bom, gurias? Eu vou fazer um risquinho aqui, ó, do lado, vou vincar um pouquinho para conseguir então trabalhar aqui do lado do forro, tá? Risquei ali. Feito isso, então, eu vou fazer um risquinho para baixo com 8 centímetros. 8 centímetros é o suficiente, tá? Se quiser fazer um pouquinho mais, no máximo 10, para não ficar muito aberto. Pronto, ó. Opa, minha caneta não riscou. Vou riscar aqui os 8 centímetros para baixo desse risquinho que eu marquei ali, o meio das costinhas, tá bom? Desta forma. E agora, então, eu vou marcar meio centímetro para cada lado. É uma cartela super fácil, tá, gurias? Que eu uso aqui no meu ateliê. E agora eu vou unir esses risquinhos da lateral lá embaixo. Desta forma assim, ó, tá vendo? Ficou, então, esse V com um risquinho no meio. Feito isso, então, a minha saia tá pronta pra eu franzir ela, pra encaixar ali na minha pala, tá? Eu preciso passar duas costuras retas simples aqui em cima, na parte da cintura da minha saia, pra franzir. Aí eu vou, então, passar essas duas costuras e vou franzir até que ela chegue na medida da parte da frente. Nas costinhas é um pouco diferente, como as nossas costas está dividida em duas partes, a gente precisa franzir a parte de trás em duas partes também. Levando em consideração que agora a gente dividiu no momento em que a gente riscou a nossa carcela, nós precisamos franzir cada parte que encaixe em um dos lados, aqui ó, desse risquinho da carcela aqui da lateral
até a lateral da nossa saia, você vai franzir de maneira que ela encaixe aqui, tá? Primeiro eu vou passar as duas costuras e depois eu volto pra dar mais uma esclarecida pra vocês. Já franzi aqui a cintura da minha saia pra mostrar pra vocês, tá? Conforme mencionei aqui, ó. Seguindo pela lateral, usando como referência, eu franzi aqui a parte inteira do meu tecido, de um dos painéis, né? Pra juntar aqui na frente da minha pala. E nas costinhas, em função que eu desenhei a minha carcela aqui, eu precisei dividir ela em duas partes, bem como é de fato as costinhas, né? Duas partes. Uma delas, que vem ser da costura até o risquinho da carcela, vai encaixar em um dos lados, e o outro lado também, de uma das laterais até o risquinho da carcela do outro lado. Deixei aqui pra explicar pra vocês, ó. Eu passo duas costuras pra dar um franzido mais bem distribuído e mais fácil de costurar. Isso facilita bastante na hora da costura, tá, meninas? Então, você vai pegar as duas linhas, pode ser de cima ou de baixo, não faz diferença, e você vai franzir, que nem eu franzi aqui, ó. E agora você vai medindo, ó. Medir facilita bastante na hora da costura. Você alinha aqui, ó, a lateral com a lateral da tua pala e até chegar aqui na medida da tua carcelinha. A minha tá aqui, então eu preciso franzir um pouquinho mais, ó. Fechou agora. Franzir só mais um pouquinho. Aí você vai me franzindo até que caiba ali, que sirva direitinho. Fechou, o que a gente faz? A gente vai arrematar. Ou seja, vai dar um nozinho agora. Porque se você não fechar isso aqui, o teu franzido vai desmanchar, tá bom? Muito importante que você meça na tua pala antes de finalizar. Aí só distribui aqui no finalzinho, que tinha ficado, que normalmente fica um pouquinho mais embolado, você distribui. E então, com todas as partes prontas, né, tá aqui minha carcela, eu vou fazer o seguinte, ó. Estão vendo da maneira que tá? Costas com costas, eu viro assim, posicionei aqui. Aí agora eu venho, então, com a lateral da minha pala, tá vendo? Posiciono com a lateral da minha saia. E agora a gente vai começar a organizar isso aqui para costurar, tá bom? Aí eu vou alfinetar aqui. Desta forma, pronto. Deixa eu pegar meu alfinete para alfinetar do outro lado para explicar melhor para vocês. Do outro lado também, ó. Pegando sempre o tecido principal e o forro. Vai alfinetar aqui também. Para a gente conseguir unir essas partes, tá? Vou colocar mais alfinetes depois. Aqui nas costinhas é o seguinte, eu preciso organizar essa parte da pala na medida da lateral aqui da minha carcelinha, tá? Eu nunca uso como referência o meio, é sempre as laterais, tá? Então, eu encaixei lateral com lateral. Vou alfinetar. A mesma coisa do outro lado. Pego aqui o outro ladinho das costinhas da minha pala. Ó, cantinho aqui da minha carcela com o cantinho aqui da minha pala. Eu vou alfinetar. Feito isso, prontinho. Então, agora eu venho e costuro. Eu gosto de colocar assim na máquina, ó. Sempre alinhando aqui os tecidinhos, tá? Pra ficar tudo muito parelhinho. Aí eu vou costurando com o franzidinho pra cima, porque nisso eu vou ajustando. Olha aqui, ó. Estão vendo que tem uma partezinha do meu franzido emboladinha? Aí o que eu faço? Com uma espátula, o que for, eu vou virando isso aqui, ó. Se eu não ajustar isso daqui, se eu costurar assim, gurias, na hora que eu virar, vai ter um buraquinho. Então, observem que tem um rosinha aqui, ó. Eu preciso puxar isso pra fora, tá? Aí, então, eu vou passando a costura, sempre ajustando esse franzido pra ele não ficar embolado. Então, eu vou costurar, eu passo duas costuras bem firmes, bem alinhadas, com a mesma margem de costura em todo o contorno da cintura, pra ficar bem parelhinho, bem bonito, tá? Eu costuro, então, e mostro pra vocês. Então, com a saia já costurada na cintura da pala, como vocês podem ver, tá? Já dá pra ter uma ideia do nosso vestido prontinho. Passei, então, duas costuras bem firmes, unindo essas duas partes, tá? Sempre mantendo a mesma margem de costura pra ficar bem reto, bem alinhado. E como eu falei pra vocês, eu sempre coloco o franzido viradinho pra cima, pra eu ir organizando ele e não ficar nada embolado, tá bom, meninas? Feito isso, então, a gente vai colocar o nosso forrinho.
No meu caso, eu vou colocar um saiote de armação, porque eu trabalho com vestidos rodados, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tá prontinho aqui já pra encaixar aqui junto com vocês, tá bom? Se você quer fazer esse saiote aqui pra deixar o teu vestido rodadinho, tem uma aula aqui no canal explicando como é que faz, tá? Aproveita e assista enquanto tá disponível. Algumas aulas vão sair do ar, tá? Já tô avisando pra vocês não deixarem pra depois. Então vocês olhem como fazer o saiote, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Aqui na cinturinha do meu saiote, eu franzi do mesmo jeitinho que eu franzi aqui a saia do meu tecido principal. Como que aconteceu isso? O que eu quero dizer pra vocês, ó. Na frente aqui eu franzi inteiro, pra encaixar aqui na frente. E nas costinhas eu franzi dividindo em duas partes. Eu fiz as mesmas marcações, tá vendo? 1,5 centímetro pra cada lado. A diferença é que eu não risquei pra baixo porque não tem necessidade. Feito isso, então, o saiote tá pronto, tá? Eu viro aqui e eu vou deixar assim pra conseguir encaixar no meu vestido, ó. Aqui tá a partezinha das costas, então aqui tá as costas do meu vestido. Vou virar pra mostrar bem pra vocês. Eu deixo assim e eu vou então encaixar o meu saiote aqui. Explicar esse processo pra vocês, tá bom? Ó, tá vendo aqui os risquinhos da minha carcela? Eu preciso fazer eles encaixarem aqui na carcela que eu desenhei, que eu risquei, né, na minha saia. Posicionei aqui, então, eu vou colocar um alfinete pra isso não sair do lugar, tá bom? Lembrando que o tecido que eu estou usando é o Oxfordine. Vocês ficam... Aliás, é a sarja cetinada. Eu normalmente uso o Oxfordine. Nesse caso aqui eu tô usando a sarja cetinada, tá? Eu não tenho indicação do fornecedor, gurias, eu sei que vocês perguntam também. Infelizmente não tenho, tá? Comprei esse tecido há bastante tempo. Vou explicar novamente porque vocês sempre perguntam. Comprei esse tecido há bastante tempo. Antes da pandemia, né? Mais de anos aí, mais de ano. E 2 anos, na verdade, né, gurias? A pandemia agora. Então, depois, nesse período da pandemia, eu não comprei mais, tá? E antes disso eu tive muito problema. Comprava uma metragem, mandavam pra menos. A estampa mal feita. Tá? Tive muito problema. Por isso que eu não posso indicar, né? Vocês entendem que eu não tenho como indicar um fornecedor que não é de confiança, que a gente paga e às vezes não entrega. Enfim, gurias, tá? Tô dizendo que eu não posso, é porque eu não posso e não tenho indicação. Estou testando um fornecedor novo. Dando tudo certo, eu passo pra vocês sem problema algum, tá bom? Não estou ocultando informação, até porque isso aqui é o de menos, se vocês pararem pra pensar. O tecido vocês buscam na internet, tecido temático. Então aí vocês vão e testam o fornecedor de vocês, tá? Foquem aqui na mensagem. Qual que é a mensagem? Mostrar pra vocês como fazer um vestido de festa infantil, mostrar técnicas de costura, de acabamentos sofisticados, de acabamentos finos, alta costura, então foquem na mensagem, tá? Dando continuidade então, prendi aqui com o alfinete na marcação da minha carcela, porque eu não posso costurar em cima dela, tá bom? E coloquei alfinetes também nas laterais. Lembrando que eu uni a lateral do forro com a lateral do tecido principal, da sainha, combinado? E aí então aqui eu vou distribuindo, ó. Claro que quando eu vou franzir, eu já vou medindo, colocando isso no lugar pra facilitar a minha vida, né, meninas? Mas um alfinetinho pra manter no lugar é sempre bom e ajuda realmente. Então, eu vou posicionar aqui. Desta forma. Com alfinete, só pra mostrar pra vocês, tá? Esse tecido, a sarja, ela é um pouco mais grossa também. E é importante que você esteja usando alfinetes finos pra não ficar puxando o fio, porque a sarja, gurias, é como se fosse um cetim mais grosso, mais encorpado, sabe? Ela tem um brilho um pouco mais leve, mas ela tem. Mas ela desfia demais. Só que aqui na cintura, eu não passo overlock, tá? Mas se eu fosse passar, iria ficar muito embolado. Por ser um tecido mais grosso
e porque aqui tem várias camadas, correto? Tem a camada da pala, que são duas, na verdade, já que ela é forrada, tem a camada da saia e a camada do forro. Então eu não passo overlock antes, só no acabamento final, pra não ficar muito embolado, tá bom? E também pra mostrar pra vocês que é possível fazer sem. Vou só colocar mais um alfinete aqui que eu quero explicar pra vocês como que está agora. Pronto, tudo alinhadinho, né? O que a gente vai fazer então? Passar uma costura bem firme. Uma não, passa duas costuras, tá? Uma costura pra alinhar tudo, manter no lugar, cuidando pra não ficar nada viradinho. Você vai ter que costurar assim, em cima da costura que você já fez, e cuidando dos dois lados do franzido, tá? Tanto do tecido principal quanto do forrinho, pra ele não ficar pra baixo, não ficar torto, tá? Se acontecer, você desmancha e refaz, tá bom? Então, costura aqui, ó, de uma das laterais da carcela, dando toda a volta na cintura até a outra lateral. Não costure em cima, combinado? Porque senão a gente vai cortar e pode desmanchar. Então agora eu venho, passo essa costura bem firme, bem resistente e volto para darmos continuidade. Com o meu saiote de armação costurado na cintura do vestido, tá? Passei duas costuras bem firmes, sempre mantendo a mesma margem de costura para ficar tudo bem alinhado, tá bom? Sempre cuidando também para que esse franzidinho que está aqui embaixo, o do saiote propriamente dito, fique bem organizadinho, não fique torto, não fique repuxado, tá bom? Se acontecer de ficar torto e repuxado, você desmanche e refaz, combinado? Feito isso então aqui, vamos costurar a nossa carcela. É bem simples também, vocês vão ver. Tá? Como a gente já tem aqui o desenho da nossa carcela, a gente vai colocar uns alfinetes. Organiza aqui com a tua mão o tecidinho, ó, para que tanto o forro quanto o tecido principal, eles fiquem retinhos aqui para você poder costurar, tá? No sentido de não ficar dobrado, de baixo fica assim, entende? É isso que eu digo quando que é para deixar retinho. Coloca então dois alfinetes, um de cada lado. E agora então a gente vai costurar. De que maneira? Eu vou explicar pra você. Você começa costurando aqui, em uma das pontinhas, tá? Levando em consideração também que a gente vai costurar em V. A gente não vai utilizar essa linha do meio. Então, você começa aqui, vai até embaixo. Quando chegar aqui, você baixa a tua agulha, vira e volta, tá bom? É só isso, não precisa ficar enchendo de retrocesso, tá bom, meninas? Então, agora eu costuro daqui até embaixo e volto, formando um Vzinho e ignorando essa linha do meio, tá bom? Costuro aqui e mostro pra você. Com a carcela costurada do jeitinho que eu expliquei pra vocês, comecei aqui, desci e voltei, tá? Eu venho então agora e aí sim eu vou utilizar esse risco do meio, porque eu vou cortar bem em cima dele, tá? Até o final, com muito cuidado, pra não cortar a minha costura, né? Sendo que aqui mais pra baixo vai afunilando essa costura. Feito isso então, eu vou virar o meu vestidinho aqui, ó, posicionando o saiote no lugar dele, tá? E vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai passar ferro pra assentar isso daqui, que é um momento bem delicado, tá, gurias? Aí eu vou passar ferro aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Mas a nossa carcela fica assim. Eu preciso passar ferro pra assentar aqui essa pontinha, tá? Eu vou passar ferro, então, organizando, te indico também a fazer isso, tá? E aí eu volto pra vocês pra gente finalizar essa peça. Prontinho, voltei aqui então com a minha carcela passadinha a ferro pra mostrar pra vocês, tá? O quanto fica ok aqui, todos os acabamentos escondidos. Aqui onde a gente costurou, a gente passa um overlock, tá bom? Se você não tem, você pode arrematar fazendo caseadinho bem fechado, tá bom, meninas? Porque é só ali onde nem aparece, ó, não entra em contato com o corpinho, porque aqui já tá o forro esse avesso perfeito, tá bom? Feito isso, então, agora eu vou fechar aqui atrás com vocês. Eu vou colocar botões de pressão aqui, porque quando o botãozinho fica escondido com o laçarote, eu sempre coloco de pressão, tá? Vou explicar pra vocês, então, o que eu já havia falado em relação como deixar o nosso Vzinho, tá? Essa modelagem, ela foi feita pra que o V se encaixe bem direitinho, tá? Vai ficar bem o formato do V. Ele não vai ficar assim, tá bom? Ele vai ficar bem o formato do V. Então, você encontra ali as partes. Como eu disse pra vocês, eu vou colocar botões de pressão. Vou colocar só um alfinete aqui agora, pra mostrar pra vocês como que esse vestido vai ficar fechado, tá? Por aqui.
só mais um pra vocês verem bem. Desta forma, olha como a carcela fica bem imperceptível, além dela ser bem fácil de fazer, né, gurias? E essa gola é muito bonita, esse detalhe dela aqui atrás, nas costinhas da criança, que além das costinhas ficarem de fora, esse detalhe aqui dessa manga é muito bacana, muito bonito. Feito isso, então, nosso vestido tá pronto, e é claro, eu vou colocar o meu laçarote, que é a cereja do bolo do vestido, né, que dá todo o toque final, tá? Vou mostrar ele aqui na frente pra vocês. Eu vou prender o meu laçarote aqui, ó, com esse alfinete de segurança, tá? Vou só finalizar mostrando o vestidinho pra vocês. Na frente aqui, ó, eu coloquei um cintinho bem simples, um cintinho de pérolas bem simples, tá? Se vocês quiserem aprender, eu posso mostrar. E esse é o nosso acabamento. Um vestido com gola escafandro com pontas, que é o nome dessa golinha aqui, tá? Que vem desde a frente até as costinhas, recorte princesa, só pra dar um charminho, pra tirar aquela, pra quebrar aquela pala lisa que nós poderíamos usar se quiséssemos. E um cintinho, tá bom, meninas? Espero que tenham gostado. Eu fiz esse vestido estampado, porque eu tinha esse tecido aqui, mas ele ficaria muito bem também numa cornisa, numa outra ocasião, pra qualquer momento que a criança queira usar, tá bom? Então eu espero que tenham gostado dessa aula, deixa o teu gostei, marca uma amiga aí pra ela também ver, deixa o teu carinho que eu adoro responder os comentários de vocês. Um beijo e até a próxima aula!